Você sabia que o Bardock quase não existiu em Dragon Ball? Exatamente, um dos personagens mais famosos e pai do nosso protagonista quase que não é canon. Além disso, se o Bardock não fosse canon, outro personagem muito famoso também não seria. Nesse vídeo você vai descobrir esse rolê inteiro do Bardock, o motivo dele ter virado quase filler e qual foi o personagem que por causa dele virou canon e o porquê. O pai do Goku, o Bardock, é um Saiyajin de classe baixa que foi responsável pela tentativa de defesa do planeta Vegeta, só que não deu certo e o Freeza acabou destruindo esse planeta. Ele apareceu pela primeira vez no especial Bardock, pai do Goku, de 1990, e ele se liga aos episódios 63 e 64 do anime antes da luta do Goku contra o Freeza, e o especial vai contar sobre o passado do Bardock. Seu filho recém-nascido Kakaroto está prestes a ser mandado do planeta Vegeta para a Terra com a missão de acabar com todos os seres vivos de lá. Depois de Bardock e seus colegas pensarem que cumpriram a missão, um dos guerreiros do planeta, antes de morrer, amaldiçoou Bardock com o poder de ter previsões do futuro. Então ele começa a ter visões de destruição do planeta Vegeta e quase toda a raça Saiyajin pelas mãos do Freeza. E além disso, Bardock também vê que a Terra será salva graças a seu filho Kakaroto. Então Bardock faz de tudo para tentar evitar a destruição do planeta Vegeta e decide enfrentar Freeza cara a cara. E o resto a gente já sabe, né? Bardock morre tentando proteger o planeta. Eu tenho medo de você! E eu tenho! Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia! Por muito tempo essa versão foi considerada filler porque não fazia parte do mangá do Akira Toriyama. Em uma entrevista em 2013, ele revelou que gostou da história do passado do Bardock e decidiu incluir ele em alguns painéis do mangá no capítulo 307. Em 2014, Akira Toriyama escreveu o mangá Dragon Ball Minus, onde ali essa história viria a ser a oficial do Bardock e consequentemente a história do especial de TV foi retconado, ou seja, não é mais válida como canon. E essa história do mangá de Dragon Ball Minus vai ser apresentada pra gente no filme Dragon Ball Super Super Broly. As principais diferenças e os motivos que o especial foi desconsiderado do canon oficial da série foram: em Dragon Ball Minus, a gente é apresentado a um Bardock que se importa com seu filho diferente do especial, e por isso ele manda o Goku pra Terra, para poder protegê-lo de um possível ataque do Freeza. Além disso, o Toriyama apresenta pra gente a mãe pro Kakaroto, que no caso é a Dini, que também é uma mãe carinhosa junto com seu marido Bardock e se preocupa com o futuro do filho. No especial, a gente sabe que o Bardock teve visões do futuro do seu povo e do planeta e tentou impedir isso. Porém, na reescrita de Akira Toriyama, a gente não teve nenhuma indicação de que o Bardock tinha visões do futuro, e o fato dele ter mandado o Kakaroto pra Terra com o objetivo de proteger seu filho foi porque ele já estava desconfiado de que o Freeza estava planejando alguma coisa. A história do Dragon Ball Minus, que foi adaptada no prólogo do filme Dragon Ball Super Super Broly, é a seguinte: Bardock e seu colega Lick estão em meio a uma imensa batalha em um planeta desconhecido quando recebem ordens urgentes para que todos os Saiyajin retornem ao planeta Vegeta. Ao voltar para casa, Bardock percebe algo preocupante: a nave de Freeza pairando sobre o planeta, sinal de que algo terrível está prestes a acontecer. Em casa, Dini avisa que Kakaroto, seu filho recém-nascido, vai sair logo da incubadora. Bardock, desconfiando de que Freeza planejava algo contra os Saiyajins, entende que precisa agir rápido para proteger o filho. Com medo do que o Freeza pode fazer, ele decide enviar Kakaroto para a Terra, na esperança de garantir a sobrevivência do filho e de toda a raça Saiyajin. Mesmo sabendo que seu próprio destino e seu povo estão ameaçados, Bardock toma a difícil decisão de sacrificar seu filho ao enviá-lo para longe, mostrando a coragem e o amor de um verdadeiro pai diante de uma tragédia iminente. E essa história mostrada nesse filme foi importante para explicar o passado de um personagem que se tornou canônico recentemente, que é o Broly, exatamente. E o Broly se tornou canon por conta do Bardock pelo simples fato, né? A história do Bardock serviu como ponte narrativa pro Broly ser introduzido de maneira coerente no universo de Dragon Ball. Então a história lá que rola nesse filme, o Super Broly, é o seguinte: o Broly nasce com um poder imenso e lendário que faz o rei Vegeta sentir inveja e medo. E o rei, por ciúmes, exila Broly ainda bebê para um planeta distante e inóspito chamado Vampa. Seu pai, Paragus, não aceita a decisão e segue ele. Os dois acabam presos em Vampa por 40 anos e Paragus treina Broly de forma brutal para que ele se torne sua arma de vingança. Eventualmente, o Broly é resgatado por soldados do Freeza que leva pra Terra para enfrentar Goku e Vegeta. Apresentado pela primeira vez no filme Dragon Ball Z Broly, o lendário Super Saiyajin de 1993, por muito tempo nem Broly nem sua forma de Super Saiyajin lendários foram mencionados em nenhuma outra obra de Dragon Ball além dos 3 filmes que o Broly teve. E essa situação fez com que as pessoas tirassem a conclusão de que o Broly era um personagem não canônico exclusivo dos filmes, mesmo que os fãs quisessem o contrário. Quero café! E mesmo não sendo canon, o Broly ficou muito popular entre os fãs. Ele teve um grande impacto porque ele chegou a aparecer em vários videogames e outras mídias, e aí isso consolidou ele e fez com que no futuro ele pudesse ganhar o espaço na timeline principal, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, anos depois, o filme que ele teve em 2018 foi finalmente canonizado junto com outros personagens como o Gogeta, e agora a versão dos filmes de Dragon Ball Z não é a versão canônica do Broly, mas sim a versão do Dragon Ball Super Broly. E depois, né, antes deles fizerem o filme do Akira e a Toei, eles viram que o Broly tava estourado, tava todo mundo falando dele, e aí eles decidiram tomar essa decisão e fazer o filme, né, e transformar o Broly num personagem canônico.
Já comenta aqui qual que é a versão que vocês mais gostam do Broly, da versão dos filmes de 1990 ou do filme de Dragon Ball Super Broly. No fim das contas, se o Bardock não tivesse sido canônico, a história do Goku seria muito menos impactante. O motivo dele ter sido enviado à Terra seria apenas uma ordem sem emoção, um comando para cumprir uma missão. A gente não teria o ato de amor e desconfiança de um pai preocupado com o futuro do filho. A gente não teria o mini desenvolvimento que a gente teve com o Bardock, né? E a decisão de tornar o Bardock canônico não só enriqueceu a própria história dele, mas também deu uma nova profundidade e significado emocional para a origem do Goku, que antes não existia na linha do tempo principal, né? Porque a gente sabia que ele tinha sido enviado à Terra, mas não tinha explicação, entendeu? Então agora temos ela oficialmente. E a história do Broly prova que um personagem pode ser tão popular que a própria história oficial pode dar um jeito de incluir ele na timeline principal. O Broly de hoje não é mais só um vilão de filme, ele se tornou um dos personagens mais poderosos do universo canônico e um dos poucos capazes de lutar igual com igual pro Vegeta e pro Goku. E a história dele, que antes era só sobre raiva, ganhou profundidade e se transformou numa jornada de um ser incompreendido, né? Até porque ele conseguiu controlar o lendário Super Saiyajin, né? Eu tenho questão sobre isso, mas enfim, né? Pra ver a evolução. E a decisão de tornar o Broly oficial não foi só adicionar um personagem forte, mas também dar pros fãs uma coisa que eles queriam há anos, um personagem que a galera tava hypando e finalmente se tornou oficial. E ao fazer isso, Akira Toriyama e a Toei mostraram que a história de Dragon Ball tá sempre evoluindo e que até mesmo o que era filler pode se tornar uma parte do universo. O que isso pode significar? Será que a gente vai ter outros personagens que hoje não são canon, podem virar canon algum dia? Quem sabe um Cooler de Anemba ou Android 21, né? É bem legal, né, o Broly e o Bardock terem sido canonizados aí, né, enfim. E o Broly especificamente, mesmo ele não sendo canônico, né, e tal, durante muito tempo, e estando presente em vários jogos, e aí finalmente quando ele é canonizado em um filme juntamente com o Broly, o Gogeta também é canonizado. Isso significa que o Gogeta é o verdadeiro rival do Broly. Calma que antes de você me xingar, clica na tela aí, porque você vai descobrir por que o Broly é o verdadeiro rival do Gogeta ao invés do Vegeta. Clica aí que tá muito legal.